Na verdade, student é o nome de uma pessoa, entre aspas. E, no fundo, não existe essa pessoa. Na verdade, é o codinome de uma matemática que, por medo de não ser aceita por ser mulher, ela utilizou esse pseudônimo de student e publicou. E aí a matemática acabou sendo meio que irônica e malvada com ela, mesmo sabendo-se depois quem foi a verdadeira autora, continuou usando o nome do pseudônimo, em vez de fazer a homenagem a ela, né, que era quem merecia, ou seja, ela pagou pelo próprio preconceito dela, né, e acabou não sendo reconhecida originalmente. Talvez ela também fosse humilde o suficiente para não querer ficar satisfeita, não estou julgando ninguém, mas a ideia é que realmente acabou ficando o termo do pseudônimo e não do nome original da pessoa. Então, seria uma pessoa, mas no fundo é um pseudônimo. Qual é o nome dela? Anne-Marie, alguma coisa assim. É francesa. Então a ideia é que 90% da curva, da área debaixo da curva T, se encontra atrás do 1,363, quando o número de graus de verdade era 11. É isso que essa curva que essa tabela está querendo dizer. Se eu quero um intervalo de 95%, o que significa um intervalo de 95%? 95% estão dentro desse intervalo e ele é limitado dos dois lados. Significa que 2,5% estão acima e 2,5% estão abaixo desse intervalo. Como utilizar essa tabela então? Eu vou buscar nessa tabela o valor que me dá o 2,5% acima. Ou seja, que deixe 97,5% abaixo. 0,975. É essa coluna aqui que nos interessa nessa forma de tabela. Essa tabela mostra a probabilidade acumulada, a probabilidade de ter um valor de T menor do que esse valor da tabela. Ou seja, se eu tenho 2,5%, então, por exemplo, na de 11 graus de verdade que a gente tinha usado antes, eu teria um valor crítico de 2,201. O que significa isso? 97,5% de todos os pontos dessa curva estão abaixo de 2,201 e 2,5% acima. Como ela é simétrica, e dessa forma padrão ela é simétrica em torno do zero, significa que se 2,5% estão acima do 2,201, 2,5% vão estar abaixo do menos 2,201, porque ela é simétrica, em torno do zero. O espelho, que acontece no lado positivo, acontece no lado negativo. Então, 2,5% acima disso, significa também 2,5% abaixo do menos isso. Tranquilo? Então, no fundo, a gente usa essa coluna para estabelecer os nossos T críticos. E sempre guiados por esse número de graus de liberdade. Como a gente está aplicando o intervalo de confiança de 95%, a gente vai chegar nessa coluna. Olha só que interessante nessa coluna. Quando o número de graus de liberdade tende ao infinito, quem aparece lá embaixo? 1,96. Porque quando o número de graus de liberdade tende ao infinito, a T de student tende a gaussiana. E aí a gente vê que sempre alguma coisa acima do 1,96. E quanto menor o grau de liberdade, mais eu pago, mais longe eu fico do 1,96. Mais largo tem que ficar o meu intervalo. Olha só que coisa estranha. Aqui até que não varia muito, mas quando começa a chegar em torno de 4, 3, 2, 1 grau de liberdade. O que significa 4 graus de liberdade? É a média de 5 pessoas. N5, N-1, 4. 2,8 aproximadamente. Se eu tirar uma pessoa, meu intervalo larga muito. 3,2 aproximadamente. Se eu tirar mais uma pessoa, cair em 3 pessoas, meu número de graus de liberdade vira 2, 4,3. Agora, se eu fizer a média de 2 pessoas, olha só como é que vai ficar o custo que eu pago por isso. 12,7.
como que eu fugi do 1,96? O preço que eu pago, porque agora a minha estimativa de desvio padrão é gira em torno só de 2 pessoas. É uma estimativa horrível. Então, além do meu erro padrão ser grande, porque eu vou dividir por raiz de 2, o desvio padrão, aquela fórmula do erro padrão, eu já estou pagando um custo lá. Porque o meu erro padrão, se o meu N é pequeno, o meu erro padrão é grande. Ali já tem um custo que eu pago pelo N ser pequeno. Aqui é um outro custo que eu pago pelo fato do desvio padrão também ser estimado em cima de um N pequeno, que é dado pela T de estudo. O 30 se encaixaria aí? Pois é, o 30 está aqui. O 30 graus de liberdade, estou com 2,04, não é muito distante de 1,96. É diferente, mas de algum modo a gente ainda não tem uma gaussiana exata. Mas a ideia é que com 30, não é nem pelo fato de aqui ficar próximo de 1,96, é que com 30 eu posso usar a T de Student. Por que isso? Porque por que eu pude usar a T de Student? Porque eu estava diante de uma distribuição gaussiana. Eu só estou pagando o preço, não de não ser gaussiano, mas o preço de eu não ter o valor exato de erro padrão. Mas como que eu posso me dar o direito de usar essa teoria toda que gira em torno de gaussianidade, quando eu posso dizer que a minha média é gaussiana? Mas para dizer que a média é gaussiana, das duas uma, ou a população é gaussiana, ou eu tenho pelo menos um número grande de indivíduos na média. A gente diz pelo menos 30. E aí, para finalizar, pessoal, a gente vai ver um exemplo numérico. É sempre bom, né, ter alguma coisa numérica para digerir um pouquinho melhor. Então, a gente teria aqui 38 indivíduos, mulheres adultas, e são as alturas delas em centímetros. Tá? Sem muita precisão só de centímetro. Então, N igual a 38, o número de graus de liberdade para a gente, 37. Tá bom? Desses 38 indivíduos, eu calculei a média amostral, x bar, e o desvio padrão amostral, SX. Deu esses dois valores. Com base nesse erro padrão, nesse desvio padrão, eu estimo o erro padrão, que é simplesmente 7,25 dividido por raiz de 38. Que aí deu 1,177. Ok, tudo bem? E com base nisso, eu aplico aquela fórmula que a gente viu antes, pego a média estimada e ponho uma margem de erro para baixo e para cima. Essa margem de erro engloba o erro padrão estimado e também o T crítico, para 37 graus de liberdade, que eu calculei no computador, tá, pessoal? 2,0262. Por que isso? Porque na nossa tabela a gente não tem 37 graus de liberdade. A gente tem ou 30 ou 40, pula de 30 para 40. Então está entre esses dois. Está entre 2,042 e 2,021. O que a gente usou foi 0,26. Né? Ou seja, está realmente mais próximo do de baixo, que eu estou aqui em 37, mais próximo de 40 do que 30. Tá bom? Se a gente não tivesse o computador para fazer a conta para a gente poderia fazer mais ou menos isso. Ou usa o próprio 40. Está mais próximo de 40, pega na tabela de 40. Vai errar um pouquinho só. Então, como eu estava no computador, eu pude calcular o valor T crítico para 37 graus de liberdade mesmo. E aí, T crítico vezes erro padrão subtrai da média. T crítico vezes erro padrão soma a média. E aí chega no meu intervalo. E aí, finalmente, interpretemos. O que significa isso? Significa que a verdadeira média da população de altura da população feminina adulta, onde está realmente eu não sei, mas tem 95% de probabilidade de estar acima disso e abaixo disso. Bom, isso é a nossa interpretação. Tenho certeza que vocês não vão confundir isso, mas eu vou levantar logo essa bola para que não
que não corramos esse risco. Isso não significa, pessoal, que 95% dos indivíduos se encontra dentro desse intervalo. Não é isso. Se eu quisesse saber 95% dos indivíduos, eu te daria o desvio padrão dos indivíduos. Aqui eu não usei desvio padrão dos indivíduos, eu utilizei o desvio padrão da média, que é o erro padrão. Então o que eu estou dizendo é, olha, eu tenho lá aquela prateleira lá do supermercado cheia de populaçõezinhas. A minha resposta aqui é dizendo o seguinte, olha, se eu pegar uma dessas populaçõezinhas entre essa coluna de prateleiras e essa coluna de prateleiras, eu tenho 95% de ter acertado qual é a origem dessa minha amostra. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou falando em nenhum momento de indivíduo. Eu estou falando da população que deu origem à minha amostra. Entenderam a ideia? Então, pessoal, em termos de inferência estatística, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Óbvio que eu não esgotei. A gente girou em torno da média. Tem como fazer o mesmo encadeamento de raciocínio para outras coisas, tipo proporção, por exemplo, no caso da eleição, como é que eles chegam naquele intervalo de confiança. A ideia é a mesma, só o cálculo que é um pouquinho diferente, mas vai chegar no meu padrão, vai acabar chegando também, por incrível que pareça, bem próximo do Matheus Student, eles acabam aproximando com o Matheus Student também, e fica mais ou menos com relação a isso. Diga. A perguntinha é a seguinte, apenas talvez seja até de grafia. Alguns colocam N maiúsculo e N minúsculo. Tanto faz, né? Primeiramente, para a grafia, não tem muito significado. Na verdade, é uma questão meio que de escola, porque, em geral, não é sempre, em geral a gente usa, em alguns casos, o N minúsculo como uma das variáveis de indexação. Assim como a gente tinha o I, o J para identificar o indivíduo. O iésimo indivíduo, o enésimo indivíduo, o jésimo indivíduo. Se a gente quiser dizer o enésimo indivíduo, ou seja, utilizar a variável N também, esse N seria minúsculo. Por outro lado, o N 22 no N de 80? Pois é, eu posso ter um N minúsculo de 22, é o 22º indivíduo dentro de um grupo de N maiúsculo 80. O significado que eu tinha mais na cabeça da notícia. Quer dizer, mas isso é importante de considerar? Não é muito importante, contanto que a gente siga uma convenção única. Se para a gente o N minúsculo é sempre essa constante, não tem problema. Aqui eu sou mais adepto da escola que coloca o N maiúsculo como uma constante e o N minúsculo como uma variável.